grau e vai dizer para o aluno que ele vai tirar nota baixa porque não tem uma balança, aquela balança de pratinho, né? Não vou mentir, é muito engraçado, tá? Olha, aí a gente tem conservação de superfície. Olha que legal. Olha o que é isso, gente? Algo que você ia jogar fora, que é a cartela do ovo, tá? E aí a pessoa fez o quê? Pegou o palitinho, fez as casinhas, fez a vaquinha, mesma quantidade de casinha desse lado, mesma quantidade de vaquinha, e vai trabalhar o conceito de superfície do mesmo jeito. Aí o cuidado que a gente tem é que essa superfície seja igual a essa outra superfície, ou que vai... Mas é um material que você pode mudar isso aí de diversas formas, tá bom? Poderia ser uma caixa com areia, poderia ser várias coisas. Olha isso aqui, conservação de comprimento. Olha só que legal. Ana e Elza. Qual a menina que não ia adorar fazer prova de conservação com Ana e Elza, tá? Quem não sabe que é Ana e Elza, Frozen, né? Então, assim, usar o lúdico. Eu sou adepta do lúdico. Meu espaço chama-se ludicidade, né? Assim, eu divulgo isso muito, porque o brincar tem principalmente com as crianças, com os adultos, mas principalmente as crianças. A gente pode fazer as provas de uma forma mais divertida, de uma forma diferente. E eu estou mostrando para vocês sem gastar muito, aí, tendo o que você tem ali dentro da tua realidade. Eu conheço psicólogos que trabalham em CAPS, que tem uma mesinha com uma cadeira e não tem os instrumentos que eu tenho aqui, que não tem a minha decoração, e aí aquela sala é compartilhada com vários outros profissionais, e aí eu já dei dicas nesse vídeo, monta teu kitzinho numa caixa. Uma outra coisa que a gente mudou na psicopedagogia foi as caixas, né? E eu contribuí e continuo contribuindo com isso. As pessoas faziam provas operatórias nas caixas de madeira, numas caixas de papelão. A gente tem que ser prático. Nós vivemos na era do plástico, né? Se você vai na minha loja, muita coisa é plástica. Por quê? Porque é fácil transportar. Eu tenho psicopedagogos que compram o nosso material, que atende a domicílio. Aí você monta aquela caixa toda bonitinha com aquele material ali, você leva dentro do teu carro, aí você carrega. Tem gente que sobe escada para atender o cliente, ou vai carregar isso no elevador, ou leva para esses atendimentos nesses locais onde não tem lá um armário para guardar, por exemplo, certo? Então, você tem que pensar nisso, materiais leves, né, caixas que você possa transportar, que elas não vão pesar, ou não vão ficar quebrando, ou, por exemplo, não vão causar alergias. Por exemplo, quem usa papel, caixa de papel, por exemplo, não sei se vocês perceberam, comecei com alergias, deve ser o ar-condicionado. Então, assim, tô boazinha, e muitos dos meus materiais são das minhas experiências, né? O meu outro consultório, eu tinha alergia, eu tinha uma criança, gente, que era um negócio sério. O menino começava a sessão maravilhoso, o menino terminava todo empolado. Eu ficava desesperada, mas a mãe desse menino vai chegar, o menino tá todo empolado. E é verdade. O ambiente, a minha sala, então eu mudei de local, mudei de ambiente, porque lá tinha umas madeiras, lá tinha um móvel antigo, e eu tinha que ter muito cuidado, tá? Com os livrinhos que eu uso hoje no meu consultório. Não tem livros mais velhos, os livros de recorte, eu mudo, eu já coloco num outro local, e já os livros que eu tenho para eles usarem, já fica aqui atrás desse muralzinho que você... E aí eu troco, tenho outros guardados, então às vezes eu troco, procuro leituras que sejam do interesse deles. E aí vocês podem até ver aqui atrás, tem Diário de Banana, tem Minecraft, tem o que eles querem ler. Não adianta eu dar Machado de Assis, que eles não vão... Eu posso até estimular que eles leiam, mas dentro do consultório eles não vão ler. Então, eu tenho que ter cuidado com o material que eu vou usar, tá bom? Eu vou ter um material de qualidade, mas um material que não vai causar uma alergia, nem em você, nem na outra criança. A madeira, ela sai pelinhos,
a caixa de papelão, para quem tem rinite, eu vou me acabar, né? Quando eu abro uma caixa de papelão, é um negócio sério. Às vezes, os meus armários, quando dá final de semana, que eu sei que eles vão ficar fechados, eu já abro os armários e deixo eles ali para ficar abertos, né? Por quê? Porque eu sei que quando eu vou voltar, eu posso ter uma crise alérgica quando eu abro. Então, esses cuidados que eu tenho comigo, eu tenho com os aprendentes também. E eu explico por que na loja virtual do Psicopedagoga eu tenho muita caixa. Quem conhece a loja virtual, vê lá, é muita caixinha decorada. E aí eu personalizo, fica uma coisa bonitinha, mas pensando nas alergias, pensando que hoje a gente vive o nosso estado biológico, né, está muito suscetível à mudança de clima, mudanças orgânicas, tá bom? Então vamos para outro, olha outra interseção. Já pensou fazer isso aí com biscoito? Ah, ia ser um negócio legal, né? E aí você modificar comendo biscoito, botando mais, botando menos. Interseção, né? Eu quero aquelas relações lá que eu já expliquei no outro. Contém, tá contido, pertence, não pertence, tá? Isso aí é o quê? Botões, tá? Aí eu tenho 3 tipos de botões. Olha que legal. Tenho 3 tipos. Eu poderia trabalhar com 2 tipos de material, com 3 tipos, porque aí eu posso ter o grupo do botão marrom, o grupo do botão amarelo, mas ele é de uma forma, o grupo do botão florzinho, aí eu tenho qual que contém, o grupo que contém, o grupo que não contém. Posso mudar isso aí para o que vocês quiserem, que vocês pensarem. Tem outros modelos. Olha que quantidade. O que é isso aqui? Copinho, gente. Copinho descartável. Tá? Eu poderia usar a quantidade diferente. A gente só trabalha, você só lê nas provas operatórias a quantidade de líquido. Mas a gente não trabalha só com quantidade de líquido, não, tá? A gente trabalha com quantidade de outras coisas. E aí, de um volume, que é o líquido, desculpa, eu fiz uma confusão. A gente tem conservação de líquido, conservação de volume, tá? E aí eu tenho vários tipos de volume. E volume não é só líquido, ok? Volume é uma outra noção de capacidade. E aí, essas noções, por que essas noções são importantes? Porque aí vai trabalhar lá na geometria, tem lá a fórmula tal, volume elevado ao cubo, dividido. Então, a pessoa precisa ter essas noções para chegar no 8º ano do ensino médio, compreendendo essas noções. Aí vem, você pega um adolescente de 14 anos que não está bem na escola, que não gosta de matemática, não faz esses cálculos, e aí ele vai nas provas operatórias e lhe mostra isso. E aí isso pode ser exatamente a causa, porque ele não aprendeu, não desenvolveu essas habilidades. Não sei se vocês notaram quanto isso é rico. Como as provas operatórias, eu acredito que você aprender as provas operatórias é tão mais importante do que você aprender esses testes. Sinceramente, essa é a minha opinião, tá? Cada pessoa tem a sua opinião, tá? Você pode ter esse monte de testes, ó, monte. Mas se você não fez umas provas operatórias bem feitas, você não sabe interpretar, você não sabe aplicar, se você não sabe compreender o cognitivo, como essa pessoa aprende ou como ela aprendeu, se você não consegue identificar quais as noções matemáticas de raciocínio e lógica essa pessoa tem, como você vai aplicar outros testes? Como você vai fazer, como por exemplo, a gente vai ver que o TDE tem lá umas continhas, 5 mais 5 é 10. Mas para a criança saber que 5 mais 5 é 10, ela tem que ter adquirido outras estruturas. Ela precisa entender que o conceito matemático é uma evolução e por aí vai. Então, não adianta tentar aplicar outros testes. Olha aí, interseção com panelinhas. Ai, que legal. Dicotomia, deixa eu voltar aqui, tá? Peraí, que aí meu celular não tá. Tá meio louquinho ainda. Ó, dicotomia com xuxinha. Eu chamo xuxinha, não sei como vocês chamam aí, aqueles amarradorzinhos de cabelo, tá? Dicotomia, gente, é mudança de critério, é classificação. Quais são as desse modelo? Quais são as de outros modelos? E assim por diante.
Ó, seriação e quantidade trabalhada com lápis. Porque a gente trabalha no computador, a gente gasta muito lápis, né? E aí a galerinha faz ponta, e às vezes não quer mais. Tem coleção que a gente compra que não é boa, então você pode estar guardando esses restos de coleção. Quando a gente termina o ano, tem muita coleção, né? E aí a gente, da nossa EOCA, aí você pode usar isso aí, tá bom? Ou da sua sala de aula, você pode fazer isso, tá? Material da sala de aula. Olha isso aqui, quem já pensou nisso? Tenho certeza absoluta, você nunca pensou em fazer uma seriação usando as gravatas do seu marido. Ou você, psicopedagogo, usando as suas gravatas, tá? Isso é, gente, criatividade. Tá escrito em algum lugar? Não. Ler em algum livro isso aqui? Pegue as gravatas, amarre para cima da mesa e faça uma seriação. Não. Isso é a nossa capacidade humana magnífica de ter criatividade. E aí, quando eu entendo o conceito, porque no grupo Psicopedagogia a gente fez isso, primeiro nós estudamos os conceitos, o que eram as provas, depois nós estudamos o que é cada prova, e depois para que serve cada prova, e na última semana, 1001 formas de ter criatividade para usar as provas, para construir as provas, certo? Isso aqui eu trabalharia a seriação. E hoje, se brincar, a gente trabalha mais coisas, tá bom? Olha aí, interseção usando animaizinhos, podia ser animaizinhos alienígenas do Ben 10, para ficar mais interessante, ou personagens do Naruto, né? Ó, você fazer com adolescente, com pré-adolescente, com personagem do Naruto, ia ser um negócio fantástico, ele ia ter interesse, né, para fazer. E aí você pega um menino de 6 anos, ou uma menina, e fazer isso aqui com os personagens infantis do Frozen, né? Olha, eu gosto de miniatura, então eu tenho uma estante cheia de miniatura. E miniatura a gente compra o tempo todo, né? Então a gente vai, aí eu tenho, por exemplo, eu tenho uma coleção Doutora Brinquedo, coleção Mario Bros, coleção, eu tenho a do Frozen, Galinha Pintadinha, né? Então, se você fosse classificar isso dentro dessa interseção, quem é que está dentro do círculo A, do círculo B? Então, você podia fazer isso de tanta forma que ia ficar muito mais interessante do que usar a bolinha azul, bolinha vermelha. Olha aí, usar aquele papel higiênico, ou a gente poderia usar aqui no Nordeste, a gente tem muito foguete, né? Festa do São João, né? O pessoal toca foguete para tudo aqui. Então, a gente poderia estar utilizando aquilo que, né, fazer uma limpagem, ou poderia encapar aquilo dali de diversas formas, né? Aqui é papel higiênico, tá? Que aqui a pessoa não tem, como muitas não tiveram tempo de produzir isso bem direitinho, mas eu gostei da criatividade. Então eu selecionei o que eu achei mais criativo, tá? Aqui, mas aqui eu poderia personalizar, né? Poderia transformar por exemplo, né? Quem tem tempo, criatividade, né? Eu transformaria nos Minions, né? Faria papelzinho amarelo, e aí fazer as roupinhas embaixo, ia ficar incrível, as crianças iam adorar, né? Olha aí, é um potinho, gente, isso é brinquedo. Olha aí, outro tipo de interseção feita com o quê? Com vários tipos de botões. Tá? Aqui foram muitos trabalhos dentro do grupo, foram mais de 50 trabalhos, foi muito legal. Eu vou estar postando, porque eu não tive tempo, né? Mas eu vou estar postando todos esses materiais no site do Psicopedagogiando e na fanpage do Psicopedagogiando, porque foi muitas ideias legais, teve muita coisa. E até hoje, eu nunca li a respeito de nada parecido, eu não vi vídeos de coisas parecidas, pessoas fazerem coisas sobre provas operatórias diferentes. A gente só vê as pessoas repetirem as mesmas coisas, né? A gente tem que... disso está diferente. Então, convido vocês, tá? Sempre para estar usando o lúdico, gente. Usando o lúdico como prova operatória, ó, que é um momento do meu atendimento, tá? Então, essa minha atendente, né, é uma pessoa com autismo,
E aí você vê ela sentadinha, brincando, o autismo é aquela coisa, né? Cada pessoa tem de uma forma, de um jeito, e se adapta. Eu tenho muita essa facilidade. Meu ambiente é lúdico mesmo, né? Então você vê aí, ó, eu sento no chão. Então, a minha quarta-feira, que é a minha quarta, é só para pessoas com autismo. Então, na quarta-feira, é o dia que eu termino a quarta, né? Então, na quarta, geralmente, eu tenho umas legzinhas pretas, então eu sempre estou sempre usando. E meu jaleco não é um jaleco. Eu tenho até uns vídeos novos que eu convido vocês para estar lá no meu canal assistindo, que eu fiz uma sequência de vídeos sobre empreendedorismo, que é o meu livro de empreendedorismo, mas eu fui dando dicas. Por exemplo, o meu jaleco, ele é uma batinha. Então, eu tenho um jaleco mais formal para anamnese, mas para os atendimentos eu uso uma batinha. Moro no Nordeste, encostado a linha do Equador. Então, imagina como aqui é quente, né? A gente está de frente para o sol. A gente tem um colega que brinca que as duas cidades mais quentes do nosso país é Teresina e Cuiabá, né? E Palmas também é muito quente. Mas aí ele brinca que o sol nasce em Cuiabá, mas ele chega arretado de quente no Piauí, né? Principalmente em Teresina. Chega aqui tinindo. Então é isso mesmo, assim, aqui é quente mesmo com ar-condicionado, mas é muito quente. Então, como eu sento no chão com eles, eu brinco, eu trabalho essa relação vincular muito com eles, sem toque, sem palavrinhas infantilizadas, mas eu uso o brincar. E aí você vê, eu posso trabalhar numa brincadeira dessa, quantidade, forma, várias coisas de forma abstrata. Tá? E o lúdico, a imaginação, a criatividade, o meu vínculo com ela, entendeu? Você está vendo uma criança com autismo, e o autismo dela é de um nível bem grave, né? Então, agora que ela está se comunicando, agora que ela está tendo essa relação, foi uma conquista durante algum tempo, né? Até que a gente chegar nesse grau de intimidade com ela, né? De ela aceitar tudo isso. Então, e dessa forma, bem sentada, brincando, eu faço com diversas outras crianças as provas operatórias, né? E aí eu tenho essa casinha algumas crianças eu uso. O que é grande? O que tá grande? O que é pequeno? E aí eu sento aí e vou mostrando. E eles vão me mostrando. Aqui a gente brinca muito de remã. Né? O que é remã? Uma brincadeira nordestina. Talvez vocês conheçam por outros nomes, né? Que a gente diz remã, a criança. Remã, tia quer uma coisa pesada. Remã, tia quer uma coisa grande. Remã, tia quer uma. E aí eles vão correndo, vão pegando, vai, tem um tic-tac, tic-tac. A gente tem um reloginho de tic-tac, tic-tac, tic-tac. Acabou o tempo, né? Eles adoram. Então, eu faço prova operatória assim, né? E eles se envolvem, isso é um enquadramento, né? Eu vejo isso como enquadramento porque eles estão envolvidos, eles querem participar, e eles acertam o que é o grande, o que é o pesado, o que é o pequeno, e eu passo 20 minutos com eles brincando, e eles fazem todas as provas de uma forma sem usar a balança. Tá? Olha aí, outra coisa que eu faço muito com eles, tá? Eu digo princípio pedagogo, que não é instrumento do seu tempo, você tem 50 anos, 60 anos e quer usar os jogos de 20 anos atrás, não vai funcionar. O único que não funciona é o xadrez, porque esse quebra gerações. Mas você precisa conhecer material que eles usam. Por exemplo, eu tive esse ano que aprender a jogar Yu-Gi-Oh!, que é um negócio difícil. Pokémon, Dragon City, tudo isso eu jogo, né? E eu assisto mesmo os vídeos, as videoaulas, eu assisto. Às vezes eu assisto antes dele chegar, quando ele chega o rato, ó, dinheiro de crack, do jogo desse. O que é que eu jogo de prova operatória num jogo desse? Esse jogo, ele tem os pontos de ataque, os pontos de defesa, as cartas de estratégia, e o Yu-Gi-Oh! Tem muito mais, né? Tem as cartas desafio, as cartas fantasmas, né? Um monte de cartas.
eles chamam de os decks, né? E aí são vários decks, e cada deck eu digo que eu comprei decks para mim, porque eles chegam aqui. Então, é claro que cada realidade. E hoje meninos de 8, 9 anos, por exemplo, outra coisa que eu estou aprendendo a jogar Minecraft para poder conversar com eles. Então, eu tive que comprar livros sobre isso. Tem o curso de resenha, que é a do resenha, que é o ABB, que é a Flux, que eu conheci todo esse povo, né, do YouTube, para poder conversar com eles, para ter vocabulário com eles. E aí, quando eu pego um adulto, eu claro, vou conversar com a linguagem do adulto, sobre política, sobre economia, sobre novela, né? E aí eu tenho que me adaptar, eu tenho que ser um profissional que eu me adapto ao meu cliente. Agora, se eu sou um profissional que eu só atendo criança, eu só vou me portar para os assuntos da criança. Mas eu, por exemplo, atendo todas as faixas etárias. Então, principalmente adultos, porque na minha região, pouquíssimos psicopedagogos atendem adultos. Então, muitos chegam até mim e dizem, só encontrei você que atende adultos, né? Então, assim, eu tenho muita facilidade para trabalhar com todo mundo, porque eu sempre fui... Vocês já viram, né? Eu falo muito, deixar eu passo até meia-noite aqui. Não tenho problema para dar aula, para conversar, para explicar. Eu sempre fui assim, né? Então, eu tenho muita facilidade de comunicação e de interação com as pessoas. As pessoas se dão muito comigo porque eu construo esse vínculo. Tem gente que vai para as minhas palestras, para os meus cursos, aí diz assim, Jassandra, parece que eu te conheço assim há anos. Porque só de assistir os teus vídeos, mas porque eu gosto disso, eu construo isso. Às vezes a gente vê um vídeo, a gente não consegue passar 10 minutos assistindo o vídeo, né? Porque a pessoa é chata, a pessoa não constrói vincular contigo. Então, vamos lá? E aí eu trago para vocês dica de leitura, quero finalizar a aula. Acabou, né? Tava tão bom. Olha, eu trago para vocês, já estou fungando, gente, isso aqui já é alergia, tá? Começa a aula boazinha, e aí vai, né? Olha, eu trago para vocês Jorge, tá? Jorge, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela para ficar um pouquinho maior, para vocês verem melhor. Leitura. Leiam. Aprendizagem. Nós profissionais precisamos ler, precisamos compreender que eu preciso, para fazer um bom diagnóstico, para ser um bom profissional, eu preciso buscar conhecimento, eu preciso estudar, eu preciso ter tempo. Eu sei que todo mundo tem, muita gente discute nos meus grupos, eu não tenho tempo, acho. Eu leio na parada de ônibus, eu leio esperando um táxi, eu leio esperando o marido chegar para vir me buscar, eu leio quando eu estou no correio, eu leio na fila do banco, eu leio quando estou pagando as contas, eu leio todo momento. E agora, com os smartphones, que a gente tem livros e livros digitais, mais ainda, né? Então, ó, vou deixar para vocês essa coleção, esses são 2 livros, tá? Jorge Luiz. Esses livros a gente só encontra na internet. Às vezes a gente tem que fazer pedido, esperar, porque eles não são tão comuns, tá? Não são muito caros. Eles custam uns 2 juntos, eu acho que não custa R$100. Aí aquele que eu gosto muito, tá? Diagnóstico psicopedagógico, tá bom? Da Chamate, é muito bom. Esse livro já tá com uma edição já um pouquinho atrasada. Esse aqui é bom, tá bem atrasada, tá? Ó. Esse da década de 90. Então, esse é aquele que a gente tem que ler, mas com esse olhar da época, tá? Vai falar de estruturalismo, vai falar muito do ambiente. Também, não sei se vocês notaram, eu não sigo o estruturalismo, né? Então, eu sigo a psicologia dos multissistemas, que é uma outra teoria norte-americana, e a minha visão historiadora foi a teoria que eu mais me encontrei, que eu consegui entender o diagnóstico dentro dessa teoria, quando eu parei de ver triângulos
né? O estruturalismo coloca isso muito nisso, e aí eu comecei a ver os multissistemas, então entender que nós estamos dentro de um cronossistema, nós estamos dentro de um micro, de um macro, de um exosistema, de ideologias, de muita coisa. Eu adoro eu não sei como é o nome do autor, porque é bem confuso o nome dele, mas eu estou estudando muito sobre ele, vou trazer no meu livro, tá bom? De Oedipo, que está sendo lançado aí. E Idiomas do Aprendente, tá? Tem toda a coleção de Alice Fernandes. Acho que todo psicopedagogo, o nome da revista do sindicato, né, é Aprendentes. Então, assim, a novidade também no segundo semestre é a revista do sindicato.